Quando você se cansa de tentar sozinho, Deus assume. Salmos 127:1. Tem horas que o corpo desaba, a alma se cala e a mente se recusa a continuar. Não é preguiça, não é falta de fé, é exaustão. Exaustão de tentar manter tudo de pé, enquanto por dentro está tudo caindo. Exaustão de sempre ter que ser forte, sempre ser o apoio, sempre ter a resposta. Mas ninguém vê. Ninguém entende o peso que você carrega quando tenta dar conta de tudo, sozinho. Você já viveu isso? Já tentou consertar o casamento com todas as forças e nada mudou? Já lutou para manter a fé firme mesmo quando Deus parecia em silêncio? Já se esforçou tanto para não demonstrar fraqueza que acabou se perdendo de quem você realmente é? Há momentos em que nossa fé se confunde com ativismo. Oramos, jejuamos, planejamos, agimos e mesmo assim, tudo permanece travado. E então começamos a achar que o problema é a gente, que falta mais oração, mais esforço, mais sacrifício. Mas não é disso que Deus está atrás. Salmos 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, você pode ter a melhor estrutura, a melhor estratégia, a melhor disposição, mas se Deus não estiver na fundação, tudo vai ruir. E sabe por quê? Porque Deus não te chamou para vencer sozinho. Ele não te criou para carregar o mundo nas costas. Ele não precisa do seu desempenho, precisa da sua rendição. Quando você chega no limite, quando a força acaba, quando a oração se transforma em choro e você diz: eu não aguento mais, é aí que Deus assume. Porque enquanto você ainda está tentando sozinho, Ele espera. Mas quando você entrega, Ele age. Este vídeo é para você que se sente no fim da linha, que não vê saída, que já tentou de tudo, que está cansado de lutar por algo que parece estar sempre escapando pelas mãos. Você vai entender que o seu cansaço é, na verdade, um convite divino. Um chamado silencioso para parar de tentar e começar a confiar. Para deixar Deus fazer o que você nunca conseguiu. A partir de agora, vamos mergulhar em uma jornada de 15 capítulos, cada um revelando um aspecto dessa entrega. Você vai perceber que o peso que te esmaga é o mesmo peso que Deus quer carregar por você. E ao longo desta jornada, você vai descobrir que não é fracasso deixar Deus assumir. É sabedoria, é fé, é liberdade. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra tem um destino, o seu coração. Permita-se ser confrontado, curado, transformado, porque quando a sua força termina, a graça de Deus começa. Quando a força vira prisão, existe um momento em que aquilo que parecia virtude começa a se tornar cativeiro. Ser forte o tempo todo cansa. Sustentar tudo sozinho aprisiona. Você se acostuma a não pedir ajuda, a não chorar, a não parar. E sem perceber, a força que te manteve de pé passa a te manter preso. Preso à responsabilidade excessiva. Preso à expectativa dos outros. Preso à ideia de que, se você não fizer, tudo desmorona. A Bíblia mostra que essa postura nunca foi o plano de Deus. Em Isaías 40:29, está escrito que Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Mas como Deus fortalece alguém que não admite estar cansado? Como Ele sustenta quem insiste em fingir que está bem? A prisão da força não está no esforço em si, mas na recusa em reconhecer os próprios limites. Muitos confundem fé com resistência emocional. Acreditam que demonstrar cansaço é sinal de fraqueza espiritual, mas a palavra revela o contrário. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12:9 que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando você insiste em ser forte o tempo todo, você fecha a porta para o agir pleno de Deus. A força constante vira uma máscara, e máscaras cansam. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você continua funcionando, mas não está vivendo. Continua fazendo, mas não está descansando. Continua sustentando, mas por dentro está vazio. E o problema não é falta de fé. O problema é excesso de controle.
é carregar um peso que Deus nunca colocou sobre você. Jesus foi claro quando disse em Mateus 11, 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repare que ele não disse, resolvam primeiro, ou sejam fortes mais um pouco. Ele disse, venham. Cansaço não afasta você de Deus. Cansaço te qualifica para descansar nele. Quando a força vira prisão, Deus começa a chamar você para fora desse cárcere invisível, não para te expor, mas para te libertar, não para te diminuir, mas para te sustentar. Reconhecer que você não aguenta mais não é desistir da fé. É dar o primeiro passo em direção a ela. Essa prisão só se rompe quando você entende que não precisa provar nada para Deus. Ele já conhece seus limites. Ele já viu suas lágrimas escondidas. Ele já sabe até onde você pode ir. E é exatamente aí que ele quer entrar. O problema não é você ser forte. O problema é você acreditar que precisa ser forte o tempo todo. Porque quando a força vira prisão, Deus começa a te ensinar que a verdadeira liberdade nasce quando você solta o peso e deixa ele assumir. O silêncio que expõe sua dependência. Você já percebeu como os momentos de silêncio de Deus são os mais desesperadores para quem está acostumado a agir por conta própria? Quando oramos e não ouvimos resposta, buscamos estratégias. Quando esperamos e nada acontece, ativamos planos. Quando Deus se cala, é como se nossa alma gritasse ainda mais alto, pedindo direção. Mas o silêncio dele não é desprezo, é diagnóstico. Deus sabe quando estamos confiando de verdade, ou apenas usando a fé como um meio de continuar tentando com as próprias mãos. Em Deuteronômio 8:2, está escrito que o Senhor permitiu o povo passar pelo deserto para prová-lo, saber o que estava em seu coração e ver se obedeceria mesmo sem explicações. O silêncio de Deus é uma ferramenta de revelação. Ele mostra quem comanda sua jornada, a fé ou a ansiedade. Quando tudo parece parado, quando o céu não responde e as portas não se movem, Deus está sondando sua dependência. Não apenas aquilo que você diz crer, mas aquilo que suas atitudes realmente mostram. O silêncio de Deus força você a olhar para dentro, a perceber que talvez esteja orando com os lábios, mas conduzindo com suas próprias mãos. O problema não é a ausência de som, é o que fazemos enquanto ele dura. Quem confia, espera. Quem duvida, age por impulso. E o silêncio de Deus separa esses dois. Não para condenar, mas para reposicionar. Ele quer que você pare de correr atrás do resultado e comece a se render ao processo. Lembre-se de Elias, em 1 Reis 19. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus estava no sussurro suave. O profeta esperava barulho. Deus ofereceu silêncio. Porque o barulho pode impressionar, mas o silêncio revela dependência, revela maturidade, revela quem você é quando não tem mais controle. Se hoje o céu está em silêncio, não é porque Deus te abandonou. É porque Ele quer saber se você o ama por quem Ele é ou pelo que Ele faz. O silêncio de Deus não é ausência, é intimidade, é profundidade, é chamada para confiar quando nada faz sentido. A pergunta não é, por que Deus está em silêncio? A pergunta é, o que Ele quer mostrar com esse silêncio? Talvez Ele esteja dizendo, agora deixa eu assumir, quando o que funcionava para de funcionar. Você ora como sempre orou, mas não sente mais o mesmo. Você jejua, lê a Bíblia, canta, serve, mas a chama parece ter diminuído. Já sentiu isso? Aquilo que um dia foi eficaz agora parece vazio. O que antes te alimentava hoje não sacia. O que antes te fortalecia hoje não te sustenta. E a primeira sensação que surge é: algo está errado comigo. Mas será que está mesmo? Deus tem uma maneira única de nos conduzir a novos níveis de dependência. Ele desativa o que funcionava, não porque aquilo se tornou inútil, mas porque já cumpriu seu propósito. Em João 21, depois da ressurreição, Pedro e os discípulos voltam a pescar. Passam a noite inteira lançando redes e não pegam nada. Era o que eles sabiam fazer. Era o que sempre tinha funcionado. Mas agora,
não funcionava mais. Até que Jesus aparece na praia e diz: lançai a rede do lado direito do barco. E só então o milagre acontece. Esse é o princípio. Deus bloqueia métodos para abrir sensibilidade. Ele nos desliga do automático espiritual para nos conectar à direção presente. O que funcionava antes agora não funciona mais, porque você não pode viver de ontem. O maná de ontem não serve para hoje. O azeite da viúva só multiplicou quando ela obedeceu uma nova instrução. A água do poço só jorrou quando Isaac cavou outro lugar. O mover de Deus não é repetição, é atualização. Talvez você esteja preso a uma fórmula que Deus já deixou para trás. Um hábito, uma oração decorada, uma rotina que já não carrega mais vida. E o vazio que você sente não é falta de fé. É o Espírito Santo te dizendo: eu quero te conduzir de outra forma. Você já cresceu. Agora é hora de seguir por um novo caminho. Filipenses 3:13-14 nos ensina a deixar para trás o que ficou e avançar para o que está adiante. Mas muitos insistem em reviver temporadas que Deus já encerrou, porque é mais seguro repetir do que arriscar ouvir algo novo. Só que a segurança da repetição pode se tornar prisão de estagnação. E é nesse ponto que Deus começa a cortar as cordas. Ele permite o desconforto. Ele gera o estranhamento. Ele desmonta o que funcionava para ensinar a confiar, não em fórmulas, mas nele. Deus está te chamando para um novo tempo. E nesse tempo, o que você usava antes já não serve mais. A obediência de ontem te trouxe até aqui. A sensibilidade de hoje vai te levar mais longe. Confie. Ele ainda está no controle, mesmo quando tudo parece não funcionar mais. O cansaço como linguagem espiritual. Você já parou para pensar que o cansaço também pode ser uma forma de Deus falar? Que esse peso que você sente no corpo, essa fadiga na alma, essa vontade de parar, não são sinais de fracasso, mas um chamado? O cansaço não é só físico, ele é espiritual. Ele carrega mensagens que você não consegue ouvir enquanto está ocupado demais tentando sustentar tudo sozinho. Em 1 Reis 19, Elias, o profeta usado por Deus de maneira extraordinária, se senta debaixo de um zimbro e diz: já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Ele estava esgotado, não faltava fé, faltava fôlego. Depois de vencer os profetas de Baal, de orar por chuva e ver o fogo cair do céu, Elias colapsa. Porque até os fortes se cansam, até os ungidos precisam descansar. E o que Deus faz? Ele não repreende Elias, ele não cobra mais oração, ele não exige mais fé, ele manda um anjo com pão e água, ele permite o sono. Ele cuida do corpo antes de tratar a alma, porque o cansaço não era pecado, era um alarme, um pedido de ajuda disfarçado de exaustão. Isaías 40:30-31 afirma que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O texto não diz que quem espera no Senhor não cansa. Diz que ao esperar, as forças são renovadas. Isso significa que o cansaço não é um fim, é um reinício. É nesse lugar de exaustão que Deus entra com novo ânimo, novo fôlego, novo propósito. Muitos tentam ignorar o cansaço por vergonha, porque acham que ser espiritual é aguentar tudo calado. Mas Deus nunca exigiu que você fosse invencível. Ele só quer que você seja sincero. E quando você admite: Deus, eu estou cansado, o céu não te acusa, o céu te sustenta. Talvez esse seja o momento em que sua alma está gritando, e você ainda está tentando calar essa voz com mais atividade, mais entrega, mais esforço. Mas Deus está dizendo: você não precisa fazer mais, você precisa vir a mim. O cansaço é o aviso de que chegou o momento de parar e deixar Deus conduzir. É a linguagem que o céu usa para interromper a rotina e reposicionar a fé. Então, não ignore o que seu corpo está sentindo. Não despreze os sinais da alma. Eles não são fraqueza. São códigos espirituais te chamando para o lugar onde Deus assume o controle. O cansaço pode ser o fim do seu esforço, mas também pode ser o início do descanso divino. Deus nunca te pediu para fazer sozinho.
Há um peso que não veio de Deus. Há uma carga que você decidiu carregar acreditando que era fé, mas era obrigação disfarçada. Quantas vezes você assumiu a responsabilidade de salvar a família, sustentar os filhos, manter as aparências, proteger os outros e, no fundo, só se afundou mais? A verdade é simples e libertadora. Deus nunca te pediu para fazer tudo sozinho. Desde o início, o plano dele sempre foi caminhar junto. Quando ele criou o homem, não o deixou solto no jardim. Ele descia ao entardecer para conversar. Quando chamou Moisés, prometeu: eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Quando enviou Josué, afirmou: não te deixarei nem te desampararei. E Josué 1:5. E com Jesus a promessa se completou: e eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Ele nunca quis distância. Ele nunca quis espectadores. Ele sempre quis parceria. O problema é que muitas vezes confundimos fé com independência. Acreditamos que quanto mais fazemos, mais provamos que confiamos em Deus. Mas isso é uma distorção. A verdadeira fé se expressa na entrega, não na performance. Não é tentando controlar tudo que demonstramos confiança, mas aprendendo a soltar, mesmo quando dá medo. Você está exausto não porque Deus te sobrecarregou, mas porque você assumiu batalhas que Ele nunca pediu. Você está frustrado porque tenta resolver com esforço o que só se resolve com rendição. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fracassaram ao tentar fazer sozinhas aquilo que Deus queria realizar junto. Sara tentou antecipar a promessa com um plano humano. Pedro tentou proteger Jesus com uma espada. Moisés tentou agir na força do braço e matou um egípcio. Mas quando essas pessoas entenderam que não se tratava do quanto elas podiam, mas do quanto Deus queria conduzir, tudo mudou. Quando Moisés aprendeu a depender, o mar se abriu. Quando Pedro se rendeu, pregou com poder. Quando Sara confiou, a promessa nasceu. Talvez você precise escutar isso hoje. Você não foi chamado para ser o salvador da sua casa. Você não foi ungido para ser o herói da sua história. Você foi chamado para andar com Deus. E nesse caminho, Ele assume o que você não pode carregar. O peso só permanece porque você ainda não soltou. Deus não espera que você seja incansável, infalível ou inabalável. Ele espera que você confie, que admita: eu não consigo mais. Porque é exatamente nesse ponto que Ele entra com o sobrenatural. A partir do momento em que você parar de tentar fazer tudo sozinho, vai perceber que Ele nunca saiu do seu lado. Apenas estava esperando você deixar Ele fazer o que só Ele pode. A guerra interna entre o fazer e o entregar. Existe uma batalha que não se vê. Ela acontece no íntimo da alma, no lugar onde decisões silenciosas moldam os rumos da vida. É o conflito entre continuar tentando com suas próprias forças ou finalmente entregar nas mãos de Deus. Essa guerra interna é sutil, mas devastadora. Um dia você ora dizendo: Senhor, eu confio, e no outro já está arquitetando soluções, tentando resolver aquilo que deveria apenas descansar. Essa oscilação entre fazer e entregar é o que mais consome a nossa paz, porque o coração quer crer, mas a mente insiste em planejar. O espírito quer confiar, mas a carne quer controlar. Em Provérbios 3:5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O problema é que muitas vezes dizemos que confiamos, mas nos apoiamos no que achamos que sabemos. Essa guerra interna é o motivo pelo qual muitos estão ansiosos, mesmo orando. Estão sobrecarregados, mesmo crendo, porque a entrega verdadeira ainda não aconteceu. Existe uma diferença enorme entre falar que confia e realmente soltar o controle. E enquanto isso não acontece, a alma permanece dividida, inquieta, exausta. Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade. Mas quantas vezes dizemos isso da boca para fora, já imaginando o plano B se Deus não agir do nosso jeito? A verdadeira entrega dói. Ela exige renúncia. Ela confronta o orgulho. Porque entregar é admitir: se Deus não fizer, eu não tenho como fazer.
E essa frase é a chave para o milagre. Em Gênesis 22, Abraão vive esse conflito no nível mais profundo. Ele recebe uma ordem de Deus que parece ilógica: sacrificar o próprio filho da promessa. E no caminho do monte, tudo dentro dele grita por respostas. Mas ele decide confiar, decide entregar. E é justamente ali, no momento da entrega total, que Deus manifesta provisão. O cordeiro só aparece depois da obediência. A mesma lógica se aplica à sua vida. Você está em guerra dentro de si porque ainda não se decidiu entre lutar ou confiar. Mas há uma paz que só vem depois da entrega. Um descanso que só se manifesta quando você para de fazer e passa a crer. E essa paz é o sinal de que Deus assumiu o controle. A guerra interna termina quando você entende que sua parte não é resolver, é crer. Não é consertar, é confiar. Não é manter tudo de pé, é se ajoelhar e deixar Deus fazer do jeito dele, no tempo dele, com a graça dele. Quando essa chave vira no coração, a alma encontra descanso e o milagre começa a acontecer. Quando o controle é o seu maior inimigo. Controlar parece seguro. Você traça planos, calcula riscos, tenta prever cada movimento, se antecipa à dor. Mas no fundo, esse controle é apenas medo disfarçado. Medo de que, se você não fizer algo, tudo vai desmoronar. Medo de confiar e se decepcionar. Medo de depender e ser abandonado. E sem perceber, o que você chama de organização ou precaução se torna uma fortaleza que impede Deus de agir. O controle é sutil. Ele se disfarça de responsabilidade, de prudência, até de espiritualidade. Mas a verdade é que, quando você tenta segurar tudo, você se coloca no lugar de Deus. E isso não só é um fardo pesado demais para você, é também uma barreira para o sobrenatural. Deus trabalha na rendição, não no controle. Em Lucas 5, Pedro pesca a noite inteira e não pega nada. Ele sabia pescar. Ele tinha experiência. Ele tinha os recursos. Mas naquela noite, nada funcionou. Até que Jesus entra no barco e dá uma nova ordem: lança a rede. Pedro poderia ter discutido, questionado, controlado, mas ele solta o controle e obedece. E ali o milagre acontece. O controle é o seu maior inimigo, porque te impede de obedecer quando não entende. Te impede de descansar quando não vê. Te impede de confiar quando nada faz sentido. E Deus não pode operar onde o coração está travado pela necessidade de entender tudo antes de se mover. Talvez hoje você esteja enfrentando um caos. Nada está dando certo. Tudo parece fora do lugar. E você está tentando organizar, ajustar, decidir, mas cada vez mais as coisas fogem do seu domínio. Isso não é castigo. É Deus desmontando sua estrutura de controle. Porque Ele sabe que enquanto você estiver com as mãos agarradas ao volante, Ele não pode conduzir. Em Provérbios 16:9 está escrito: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, não importa o quanto você planeje. Se Deus não estiver guiando, você vai se perder. A boa notícia é que quando você solta, Ele assume. Quando você para de tentar manter tudo nas suas mãos, as mãos dele se manifestam. Soltar o controle não é negligência, é fé, não é fraqueza, é maturidade. É dizer: Senhor, eu não tenho mais como sustentar isso. Meus planos acabaram. Agora só os teus me interessam. E nesse momento, algo sobrenatural começa a acontecer. Porque Deus nunca falhou com quem confiou de verdade. Se o controle está te sufocando, talvez seja a hora de deixá-lo cair. Talvez o que falta não é mais força, é mais entrega. Porque o controle que te protegeu até aqui pode ser exatamente o que está te impedindo de viver o milagre que está à sua frente. O dia em que você não aguentou mais. Você lembra qual foi o dia em que tudo desabou por dentro, mesmo que por fora ainda estivesse de pé? O momento em que, sem ninguém saber, você chorou até faltar palavras. Aquele dia em que você percebeu que não tinha mais forças para continuar do mesmo jeito, que algo precisava mudar, que você não suportaria mais um ciclo repetido, mais uma decepção, mais uma tentativa frustrada.
Esse dia pode parecer o fim, mas aos olhos de Deus, ele é o começo. A Bíblia está repleta de viradas que começaram exatamente assim. No limite. Jonas dentro do ventre do peixe. Ana diante do altar, só movendo os lábios. Davi fugindo para a caverna de Adulão. Todos eles chegaram a um ponto em que não havia mais escapatória, mais controle, mais força. Só restava uma opção: quebrar. Mas o quebrantamento é um terreno fértil para a ação de Deus. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ou seja, Deus não se ausenta no colapso. Pelo contrário, ele se aproxima, ele se manifesta, ele se inclina para ouvir o gemido mais silencioso, aquele que ninguém ouviu, mas que ecoou no céu. Talvez você esteja lembrando agora do seu próprio dia do colapso. Pode ter sido ontem, pode ser hoje. E a boa notícia é que esse dia, que parece o mais fraco da sua vida, pode ser o mais forte aos olhos do céu. Porque quando você se desfaz, Deus começa a reconstruir. Quando você se rende, ele começa a erguer algo novo. A queda não foi derrota, foi liberação. Foi o momento em que finalmente você parou de tentar e começou a permitir. É nesse instante que Deus diz: agora sim, agora posso fazer do meu jeito. Porque enquanto você ainda tem forças para insistir nos seus métodos, ele espera. Mas quando tudo dentro de você se cala, quando os argumentos cessam, quando a alma se rende, ele se move. E o que vem depois é sempre maior do que o que foi perdido. Deus não rejeita quem se quebra diante dele. O que ele rejeita é o orgulho que finge estar bem. E se hoje você chegou ao seu limite, saiba: isso não é o fim da sua história. É o ponto exato onde Deus começa a escrever um novo capítulo. O dia em que você não aguentou mais não foi seu fracasso. Foi a abertura da porta que Deus precisava para entrar. E a partir desse momento, ele não apenas entra, ele assume. E quando ele assume, nada permanece do mesmo jeito. Deus só precisa de uma frase: eu não consigo mais. Tem momentos em que a oração mais poderosa não é longa, nem eloquente, nem cheia de versículos. É apenas um sussurro honesto: eu não consigo mais. Uma frase curta, mas carregada de verdade. Porque nessa declaração está tudo o que Deus precisa para agir. Rendição. Quando você diz isso com o coração quebrado, com os joelhos dobrados e a alma cansada, o céu se movimenta. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá se viu cercado por exércitos inimigos. Não havia saída, não havia tempo para estratégia. E sua oração foi direta: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa frase foi o que ativou a vitória sobrenatural. Eles não venceram pela força, nem pelo número, mas pela rendição. Deus só precisava ouvir: não sabemos. E a partir daí, ele assumiu. A mesma chave se aplica a você. Deus não está esperando mais ação, está esperando mais verdade. Ele não precisa da sua resistência. Ele precisa da sua entrega. E às vezes tudo o que separa você da restauração é uma frase de rendição. Uma confissão sincera de quem já tentou de tudo e, enfim, reconhece que não é mais sobre tentar. É sobre confiar. O orgulho nos faz insistir. A fé nos faz entregar. E essa frase, eu não consigo mais, é o divisor de águas entre a autossuficiência que paralisa e a dependência que libera o agir de Deus. É o momento em que o céu se inclina e responde: agora eu posso. Romanos 8:26 declara que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando já não sabemos o que pedir. Ou seja, até o silêncio da sua alma tem voz no céu. Até a exaustão tem linguagem. Até a sua incapacidade de orar é por si só uma oração. Deus não precisa de perfeição. Ele precisa de verdade. Se hoje você sente que está no limite, se a mente está confusa, se o coração está pesado, saiba que você não precisa impressionar Deus com um discurso. Apenas diga: eu não consigo mais. Diga com lágrimas:
diga com sinceridade. Diga como quem finalmente entendeu que não é a força que move o milagre, é a entrega. Porque quando essa frase sai da sua boca, o céu responde com presença, com direção, com provisão. E o que antes era peso vira alívio. O que era esforço vira descanso. O que era desespero vira testemunho. Deus só precisa de uma frase, e Ele está esperando a sua agora. Você tentou tanto que se esqueceu de ouvir. Há uma diferença entre clamar e ouvir, entre falar com Deus e esperar o que Ele tem a dizer. Muitas vezes, na tentativa desesperada de resolver as coisas, você ora, jejua, age, se movimenta, mas esquece de parar, de silenciar, de escutar. O ativismo espiritual pode parecer fé, mas muitas vezes é apenas barulho que encobre a direção divina. Em Eclesiastes 5:1 está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e chega-te mais para ouvir do que para oferecer o sacrifício dos tolos. O sacrifício dos tolos é agir sem ouvir, é fazer sem discernir, é movimentar-se sem ser conduzido. Deus não é impressionado por intensidade, Ele é atraído por obediência, e a obediência só nasce quando existe silêncio para escutar. Talvez você esteja cansado, não porque Deus se calou, mas porque você ainda não parou. Você ainda está tentando, ainda está se esforçando, ainda está tentando resolver aquilo que só seria resolvido se você ouvisse a instrução dele. Às vezes a voz de Deus já falou, mas a correria da alma impediu você de perceber. O problema não é ausência de resposta, é excesso de ruído. Jesus dizia frequentemente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não estava falando apenas de ouvir com os ouvidos naturais, mas com o coração. Porque há direções que só se percebem em um lugar de entrega e não de esforço. Quando Marta estava ocupada com muitas tarefas, Maria escolheu sentar aos pés de Jesus. Marta estava fazendo, Maria estava ouvindo. E Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Lucas 10:42. Você pode estar tão ocupado tentando fazer tudo funcionar que perdeu a sensibilidade para o que o Espírito já está dizendo. O céu não se move por desespero, se move por fé. E a fé não grita, ela escuta. Ela reconhece que mais importante do que agir rápido é agir certo. E isso só é possível quando você se permite ouvir. O barulho da urgência pode te roubar a direção da promessa. E Deus não vai competir com a sua pressa. Ele espera, Ele observa. Ele aguarda o momento em que o seu coração se aquieta e você diz: Senhor, fala, eu parei de correr. Agora eu quero te ouvir. Talvez você não precise de mais esforço, precisa de mais silêncio, de mais pausa, de mais sensibilidade, porque a resposta que você procura pode já ter sido liberada, mas só será percebida quando você parar de tentar e começar a escutar. O descanso que você nunca permitiu a si mesmo. Você ensina os outros a descansar, mas nunca se permite parar. Aconselha com sabedoria, mas carrega sozinho o peso que deveria dividir com Deus. É como se, inconscientemente, você acreditasse que descansar é sinal de irresponsabilidade, ou que parar é perigoso porque tudo pode desmoronar. Mas o que você ainda não entendeu é que o descanso é uma disciplina espiritual, é um ato de fé, é uma prova de confiança. Em Êxodo 28:10, Deus estabelece o sábado como um dia de descanso, não por cansaço dele, mas como ensinamento para nós. O descanso não é sugestão, é mandamento, porque sem ele você se transforma em alguém que executa, mas não ouve, faz, mas não discerne, corre, mas não caminha com propósito. Deus sabia que o ser humano teria a tendência de ultrapassar seus próprios limites em nome do comprometimento. Por isso, Ele ordena o descanso. Descansar em Deus não é parar de trabalhar, é parar de carregar o que só Ele pode sustentar. É deitar a cabeça no travesseiro sem medo do amanhã. É fazer o que te cabe e entregar o que te excede. Salmos 127:2 afirma: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes.
Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Essa verdade confronta, porque mostra que o que sustenta não é o esforço, é a bênção de Deus. Você já viveu noites em que lutou para resolver um problema e só teve paz quando, cansado, parou de pensar? E no dia seguinte, Deus agiu de uma forma que você nunca imaginaria? Pois é, o descanso abre espaço para a intervenção dele. Enquanto você tenta manter tudo sob controle, Deus observa. Mas quando você se aquieta, ele se levanta. Jesus dormia no meio da tempestade. Marcos 4:38. Isso não é descaso, é domínio. É saber que, se Deus está no barco, nada pode afundar. Esse é o descanso que Ele quer te ensinar. Um descanso que não depende das circunstâncias. Um descanso que nasce da convicção de que Ele está no comando. Talvez você esteja doente, ansioso, emocionalmente desgastado, simplesmente porque nunca se permitiu parar. Mas hoje Deus está te dizendo: você não foi criado para carregar tudo. Você foi criado para confiar. O descanso que você nunca se permitiu é exatamente o que Deus quer te entregar. Não é preguiça, é obediência. Não é fuga, é fé. Porque quando você descansa em Deus, o céu trabalha por você. A pressa que atrasa o propósito. Você tem pressa, quer ver logo a mudança, o resultado, o milagre. E quando as coisas demoram, algo dentro de você começa a se agitar. Vem a sensação de que está perdendo tempo, ficando para trás, sendo esquecido. Mas Deus não trabalha na sua ansiedade. Ele trabalha no tempo dele. E quando você tenta apressar o processo, acaba atrasando aquilo que já estava sendo preparado. A Bíblia está cheia de histórias de gente que tentou ajudar Deus por não saber esperar. Sara apressou a promessa e entregou sua serva para Abraão, o que gerou conflitos que ecoam até hoje. Moisés matou o egípcio, achando que estava antecipando o plano de libertação do povo, e passou 40 anos no deserto por isso. A pressa de agir sem direção gera consequências que custam caro. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é só uma questão de cronologia, é uma questão de maturidade. Deus não está apenas te levando a um destino, Ele está te preparando para quando você chegar lá. E se você acelerar demais, pode chegar despreparado, imaturo, vulnerável. A pressa é um sabotador silencioso. Ela te faz aceitar o que é mais fácil, não o que é certo. Te faz pular etapas que carregam aprendizados fundamentais. Faz você se contentar com atalhos que parecem caminho, mas não sustentam a promessa. Porque o propósito de Deus não é apenas te levar para onde você quer, mas te moldar para ser quem você precisa ser quando chegar lá. Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas só assumiu o trono anos depois. José teve um sonho. Foi traído, esquecido, injustiçado, mas no tempo certo, Deus o levantou. Todos eles precisaram aprender a caminhar com o tempo de Deus, não com a pressa da alma. Talvez o que está te impedindo de viver o novo não seja o inimigo, nem a falta de fé, é a sua ansiedade. Você quer ver tudo agora, resolver tudo hoje, alcançar tudo rápido. Mas há uma diferença entre velocidade e propósito. E Deus trabalha com precisão, não com pressa. Se Ele está demorando, é porque está construindo algo sólido. Se está te fazendo esperar, é porque está gerando estrutura dentro de você. Não lute contra o tempo divino. Não force portas que ainda não se abriram. Não aceite menos só para se sentir aliviado. Porque no tempo certo, não no seu, mas no dele, tudo se encaixa, tudo floresce, tudo faz sentido. E você vai entender que esperar em Deus nunca foi atraso, foi proteção. O dia em que Deus desmantela sua estratégia, você se dedicou, planejou, pensou em cada detalhe. Talvez até tenha orado, pedido direção, feito tudo com boa intenção. Mas de repente, tudo começou a ruir. As portas se fecharam, as conexões se romperam. O que parecia sólido perdeu sentido. O que funcionava parou de funcionar. E você se pergunta: onde foi que eu errei?
Só que às vezes o erro não está na ação, mas na intenção de conduzir sem depender. Em Provérbios 16, 1 está escrito: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, você pode sonhar, projetar, desenhar um futuro inteiro, mas se Deus não estiver nisso, Ele mesmo pode decidir desconstruir o que você construiu. Não para te frustrar, mas para te livrar de algo que lá na frente te custaria muito mais. Deus, em sua misericórdia, permite que algumas estruturas caiam para que você não confie mais nelas. Ele desmancha o que foi feito com esforço humano para mostrar que não é na base do desempenho que a promessa se cumpre, mas na dependência. O que parece um fracasso pode, na verdade, ser livramento. A queda de um plano pode ser a proteção de um propósito. Em Jeremias 18, Deus manda o profeta observar o oleiro trabalhando com o barro. O vaso se estraga em suas mãos, e o oleiro o refaz como bem lhe parece. Assim também Deus faz conosco. Ele quebra para refazer. Ele interrompe para redirecionar. Ele desmonta não por desprezo, mas por zelo, porque o vaso precisa estar pronto não só para conter algo, mas para suportar o que será derramado. Você pode estar vivendo hoje o que parece o fim de um ciclo, o colapso de uma fase. Pode ser um projeto que não avançou, uma porta que se fechou, uma área da sua vida que entrou em colapso. Mas antes de concluir que Deus te abandonou, considere. Talvez Ele esteja te poupando. Talvez Ele esteja preparando algo maior. Talvez o que caiu era exatamente o que estava impedindo o céu de agir. O dia em que Deus desmantela sua estratégia é o mesmo dia em que Ele começa a revelar a dele. Mas isso só é possível quando você solta o controle e aceita ser guiado, mesmo sem entender. Fé não é insistir em fazer do seu jeito. É permitir que Ele refaça, mesmo quando dói. Se tudo caiu, é porque algo novo vai nascer. E esse nascimento começa com um coração disposto a dizer: Senhor, desfaz o que for preciso, contanto que a tua vontade prevaleça. Porque o plano dele nunca falha, mesmo quando desmonta o seu. Ele já estava assumindo enquanto você ainda tentava. Você achava que ainda estava no controle. Continuava tentando, ajustando, orando, mas no fundo ainda insistia em conduzir tudo do seu jeito. Mas o céu já estava se movendo. Deus já tinha assumido áreas da sua vida, mesmo enquanto você ainda pensava que estava no comando. É assim que Ele age, silenciosamente, com precisão, no tempo certo e do jeito dele. Em Êxodo 14:14, Deus diz a Moisés: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo estava cercado, mar à frente, exército atrás, desespero por todos os lados. E mesmo assim, Deus já estava agindo. Enquanto eles murmuravam, Deus estava preparando o caminho. Enquanto ainda duvidavam, o mar já estava prestes a se abrir. Quantas vezes você se viu nessa situação? Ainda tentando resolver algo que Deus já decidiu. Ainda tentando restaurar o que Ele já transformou. Ainda pedindo portas quando Ele já estava abrindo janelas. Muitas vezes, a gente continua se esforçando por puro medo de confiar. Mas a graça de Deus não espera a perfeição. Ela se move mesmo em meio à nossa confusão. Deus é o tipo de pai que intervém antes da gente entender. Ele protege quando a gente nem percebe. Ele prepara enquanto a gente reclama. Ele segura quando a gente acha que está caindo. E no final olhamos para trás e percebemos, não era a nossa força, não era o nosso plano, era Ele, desde sempre. Você ainda tentava manter o relacionamento, mas Ele já estava cuidando do seu coração. Você ainda lutava para sustentar algo falido, mas Ele já estava preparando a reconstrução. Você ainda estava orando por respostas, mas Ele já estava movendo peças nos bastidores para te surpreender. Em Isaías 65:24, Deus declara: Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso revela um Deus que age antes do nosso pedido terminar. Um Deus que está à frente do tempo, além das circunstâncias e acima das limitações. O fato de você não ter visto nada ainda não significa que nada esteja acontecendo. Deus já estava assumindo enquanto você ainda estava tentando. E agora que você cansou,
ele finalmente pode revelar o que já estava sendo feito. Descansar não é cruzar os braços, é abrir os olhos. É enxergar que enquanto você fazia planos, ele já estava escrevendo a história com capítulos que você jamais imaginou. A boa notícia é que mesmo sem perceber, você já está cercado pela graça dele. E o que virá a seguir será maior do que tudo que você tentou alcançar sozinho. A mão de Deus que te sustenta quando você desiste. Desistir nunca foi parte do seu plano. Você sempre foi de lutar, de insistir, de seguir em frente mesmo ferido. Mas chegou um momento em que não deu mais. As forças se esgotaram, as ideias acabaram, a esperança ficou frágil. Você olhou para o céu e não disse nada, porque nem palavras tinha. E ali, no seu silêncio mais profundo, Deus decidiu agir. Não foi no seu esforço. Não foi quando você declarou vitória. Foi quando você se entregou. Foi quando você baixou a cabeça, não por derrota, mas por rendição. A Bíblia diz em Salmos 145:14: O Senhor sustém a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. A mão de Deus não aparece apenas para os vencedores. Ela se manifesta aos que caem de joelhos, sem mais forças para tentar. A graça de Deus não se revela no topo da montanha. Ela brilha no fundo do poço. É quando você solta tudo, larga as armas, admite que não consegue, que a intervenção divina se torna visível, porque enquanto você luta, ele espera. Mas quando você se entrega, ele te levanta. Jesus foi até os discípulos no meio da tempestade, andando sobre as águas, quando eles já haviam esgotado todos os recursos. Foi para Lázaro quando tudo parecia perdido. Tocou em Bartimeu quando ele apenas clamava por misericórdia. A mão de Deus aparece sempre onde a força humana se esvai. A sua desistência pode parecer fraqueza aos olhos do mundo, mas aos olhos do céu é sinal de prontidão. Porque Deus não age sobre o orgulho, ele age sobre o coração quebrantado. Quando você para de tentar impressionar, ele começa a agir com transformação. Isaías 41:13 é claro: Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não é uma ajuda parcial, é socorro completo. É direção, consolo, sustento. É a força que vem quando você não tem mais nada. Se você chegou até aqui, não foi em vão. Esse vídeo, essa palavra, esse momento, é Deus te lembrando que você não está sozinho, que sua rendição não foi o fim, foi o recomeço, que quando você desistiu ele começou, que quando sua força acabou a mão dele te segurou. A partir de agora, a história muda, não porque você tem tudo sob controle, mas porque você não tem mais. E essa é a melhor posição possível, rendido, porque só quem solta o próprio caminho pode ser guiado por Deus de verdade. E ele não apenas vai te sustentar, ele vai te surpreender. Agora é com ele. E ele nunca falha. Amém.